Caio, você consegue ficar pregando o Evangelho sem partidarismo? Não. O Evangelho implica em partidarismo. É o partidarismo do Evangelho. O Evangelho tem um partido que não é político partidário, mas é político. Todos os apóstolos morreram por causa de política. Todos. Foram decepados, foram crucificados, foram apedrejados por causa de política, porque tinha uma população que dizia que César era o mito, era o senhor, devia ser adorado. Havia templos para ele onde se acendiam incensos, onde sacerdotes ofereciam culto, louvavam o nome dele como o nome de um representante da divindade na terra. E os apóstolos nem passavam na porta. E quando começaram a demandar deles algum tipo de reverência a esse mito de natureza romana, da divindade do imperador, eles disseram não. Só há um Senhor, só há um diante de quem nós nos dobramos, só há um que merece o que o imperador demanda e o público dele pede. E aí, isso é político. Na hora em que se diz isso, você vira na mesma hora um ser partidário. Sem querer, você está contra o partido do imperador. E foi assim em qualquer lugar. Uma quantidade grande de cristãos que morreu, por exemplo, no nazismo, eles não estavam envolvidos com nenhum tipo de política partidária. Mas quando eles se levantaram ao ver o que Hitler pretendia, o golpe que ele estava criando, ensaiando, propondo, e se levantaram e assinaram cartas, como foi o caso de Karl Barth, e enfrentaram, indo até mesmo às vias de fato, como foi o caso de Dietrich Bonhoeffer, o resultado disso é político. Você pode ser preso, você pode ser exilado, você pode ser jogado no ostracismo, mas não há como viver na Terra, num ambiente político, servindo a um reino que não é deste mundo, sem que a sua consciência divina e superior e do Evangelho não incida sobre as políticas partidárias. Por exemplo, no dia que houver uma direita profundamente humana, generosa, misericordiosa, democrática, compassiva, científica, não negacionista, que aplauda as grandes conquistas do conhecimento e da sabedoria humana, que promova liberdades generalizadas, não apenas para um grupo ou para uma religião, mas em defesa de todas as liberdades de expressão que não violem o direito individual ou coletivo de outros grupos se expressarem do seu próprio modo. Todas as vezes que coisas desse tipo e dessa natureza acontecem, eu tenho a obrigação, se eu sou um homem de Deus, se eu sou do Evangelho, se eu sou uma testemunha conforme os apóstolos, eu me levanto e me levantarei contra. Eu estou me levantando contra desde os 18 anos de idade, desde o tempo da ditadura, que eu levanto e falo tudo que vocês nem imaginariam hoje em dia que fosse falado. E eu sempre falei, por quê? Por causa do Evangelho. Como hoje em dia, eu manifesto a minha opinião. Se houver uma esquerda que seja parecida com as direitas, porque em geral são as direitas que são antidemocráticas, são as direitas que querem fazer valer o direito de grupos majoritários, intolerantes, que não suportam o direito de minorias e que trabalham contra eles. Mas no dia que houver uma direita misericordiosa, generosa, solidária, humana,
carinhosa, simpática com a dor do próximo, empática com o sofrimento, justa e capaz de, sem acepção de pessoas, fazer o que é certo em favor de todos os homens, eu apoiarei essa direita. O problema é que eu não encontrei ainda essa direita, ela em geral é o oposto disso, e também não tenho encontrado esquerdas equilibradas. A esquerda, quando privilegia isso, e na maioria das vezes as esquerdas têm mais a ver com a necessidade humana do que com outras ênfases, mas ainda assim vêm carregadas do espírito da continuidade ditatorial, de projetos de poder longo, e de não darem, de fato, direito à sorte e à escolha do povo, de tirá-los do poder, porque eles acham que se saírem haverá um grande retrocesso, e enquanto forem assim, terão de mim minha crítica e meu enfrentamento naquilo que for pertinente e real, como sempre foi. Por exemplo, quando eu vi o Lula, nos 8 anos que ele governou, e ficando tão arrogante, tão soberbo, dizendo que se foi Pedro Álvares Cabral, teoricamente, quem descobriu o Brasil, embora a gente saiba que não foi, mas vamos pensar que sim, se não tivesse sido Pedro Álvares Cabral, teria sido ele Lula, porque ele é o homem do Brasil, ele é o brasileiro em essência, ele começou a dizer isso, ele é a expressão modal do significado de um brasileiro. Eu bati. Quando eu vi querer entrar no meio da situação do Irã, com guerra com Israel, eu falei, esse cara não sabe onde ele está se metendo, ele não conhece os principados e as potestades antigos. A gente está lidando não só com carne e com sangue, mas com principados e potestades, e bati feio. Quando apareceram as questões das corrupções do partido, eu bati horrorosamente e tive esperança que o Lula não precisasse ser preso. Mas chegou uma hora em que eu disse, eventualmente, por causa do partido dele, ele vai acabar ficando na prisão, pelo menos de maneira simbólica. Eu achei que seria no máximo 1 mês, e não 500 e tantos dias, porque para o dado processo que decorreu da Lava Jato, não daria para colocá-lo 13 anos, 12 anos em prisão nenhuma. Agora, o resto estava certo. A prova disso é que o dinheiro voltou aos milhões e aos bilhões. Não era invenção, era fato. Então, eu não creio que eu conseguiria pregar o Evangelho sem incidir sobre a política partidária. Não dá. Quem faz isso está negando dimensões inteiras do Evangelho, inteiras. Está praticando o sexo dos anjos, ou está dando só conselhinhos banais para um cotidiano individual que não produz uma mente lúcida, nem crítica, e que não melhora a sociedade. Então não contem comigo para isso. Eu, no entanto, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro. Eu sou um cidadão celestial, minha pátria está nos céus, eu estou de passagem, sou um peregrino, mas sou um peregrino opinativo, sou um peregrino que busca justiça. Eu tenho fome e sede de justiça. Isso não é para o céu, porque a minha oração é que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus. A oração de Jesus é uma invocação de que o modal celestial se realize no planeta, que a santidade do nome de Deus seja santificada na terra como é no céu, e que as coisas e as referências dos céus sejam buscadas por mim na terra. E quando você faz isso, como diz Paulo, todos quantos
querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é inevitável, você não precisa fazer nada. Basta você viver com a devida e corajosa piedade e ter a coragem de expressar a convicção do Evangelho. É o Apocalipse. O Apocalipse é uma denúncia política. Denúncia, você fica lendo aquilo ali, querendo que seja uma adivinhação escatológica para o futuro, tolinho. João ficou exilado na ilha de Patmos como exilado político. Por quê? Porque para ele César não era o Senhor, nunca seria. Os absolutos de César já nasciam relativizados pelo Evangelho, e por causa dessa e de tantas outras coisas, ele acabou morrendo solitário numa ilha que eu conheço muito bem, que era exclusivamente para presos políticos. Então, esse tipo de tentativa de criar uma mensagem do Evangelho que não tenha nada a dizer, nem a um lado, nem ao outro, nem a qualquer que seja a expressão de natureza política na Terra, é falso, é mentiroso, é uma aguinha com açúcar. É para deixar as pessoas livres para escolherem as suas loucuras. Os apóstolos não deixaram as pessoas livres para escolherem loucuras. Se alguém escolhesse adorar o imperador, servir o imperador ou dedicar-se ao imperador, na mesma hora estava perdendo a dedicação ao Evangelho. Isso era dito a ele, com todas as clarezas. Agora, hoje em dia é que existem alguns que embarcam de maneira crente nos partidos, embarcam devocionalmente, embarcam apaixonadamente, enlouquecidamente, fazem qualquer negócio para defender o indefensável, só porque o cara prometeu dar alguma coisa para a igreja, liberar terrenos, liberar rádios, liberar televisões digitais, dar verbas de publicidade, deixar o dinheiro circular na mão do pastor para poder chegar à autoridade constituída, no caso o prefeito. Aí os crentes ficam achando que isso é coisa divina, quando na realidade essa é coisa diabólica. Jesus jamais aceitaria isso. Nenhum dos apóstolos aceitaria isso. Senão a história teria sido outra. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Era outra coisa. E Jesus disse, arreda, Satanás. Que é o que eu digo também. Eu não quero favores. Não estou buscando de ninguém. Agora, a gente existe numa existência tão podre, tão caída, tão desumana, tão perversa, tão objetivamente sem Deus nenhum, onde o que prevalece são as divindades humanas com as suas megalomanias, os seus narcisismos, os seus tesões de alma, as suas vontades de culto, e que o meu coração aborrece. Eu estou disposto a dar a minha vida, essa vidinha que vocês estão vendo aqui. Eu só estou vivo porque, por enquanto, eu não sofri essas ameaças do mundo político atual. Eu recebi no passado. E no tempo da Fábrica de Esperança, da Vinde, nos anos 80 e 90, eu recebi muita ameaça de morte. As minhas secretárias eletrônicas, houve um dia em que eu contei 32, 33 ameaças de morte objetivas, de traficantes que não gostavam da minha presença nos seus lugares ou nas suas favelas. Quando eu assumi a Fábrica de Esperança, um homem chamado Parazão, que era o dono de Acari, botou 13 corpos mortos presos nas grades da fábrica, dizendo para mim que Parazão não conversava, Parazão matava, que era para ver se eu recuava. E eu recuei nem um segundo, nem diante dele, nem de ninguém,
puseram gente para me matar dentro da caixa d'água no juramento. Eu não sabia de nada, mas fiz o que a minha consciência mandou. E o rapaz com o fuzil dentro do tanque de água não teve coragem. Disse: esse homem é homem de Deus, eu não tenho coragem. No dia seguinte, o E, que a maioria de vocês nem conhece, porque eu não era nascido, mandou dizer que se eu voltasse lá eu iria ser morto. E eu voltei e estou aqui. Ó. Nunca deixei ninguém limitar o meu caminho em lugar nenhum. Sempre andei com liberdade profética e vou andar com essa mesma liberdade dos profetas até o último dia da minha vida. Agora, a minha obsessão é pregar o Evangelho. Eu não tenho nem tempo para ficar falando tanto de outras coisas. Aqui e ali eu dou uma dentadinha num Bolsonaro da vida, quando a coisa fica tão absurda, porque ele não governa, ele absurdifica temas. Ele vai de absurdo em absurdo, de absurdo em absurdo, de absurdo em absurdo, até que ele naturaliza o absurdo, e é o tal do princípio do sapo na água que começa morna e termina em fervura, e ele não sente mais nada, porque se acostumou, que é o que aconteceu com vocês, com os absurdos do presidente. E ele ainda vai criar vários absurdos até essa história vinculada a ele terminar, e vai terminar, se Deus quiser. Agora, o Lula, eu falei muito do Lula no tempo em que eu achei que profeticamente eu precisava falar, porque aquilo era um absurdo, quando ele escolheu o lado errado do mundo. Não que o mundo seja uma perfeição, meu Deus, os Estados Unidos estão cheios de problemas, mas entre escolher um mal maior e um mal menor, eu ainda prefiro um mal da democracia americana do que um mal da oligarquia russa. Eu tenho lados, eu vejo algumas pessoas que reclamam aqui comigo porque eu digo, quando tem um lado errado eu digo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, do que seja, eu digo. Eles não dizem aqui porque tem medo de perder dinheiro, tem medo de perder dízimo, tem medo de perder apoio de crentes em igreja, é medo, é frescura, é pânico, é falta de coragem, é falta de tutano na realidade. Mas eu os vejo postando contra a Rússia em favor da Ucrânia. É política, isso é do outro lado do mar. Escolheram um lado. E eu sempre tive o meu lado nessa questão. Enquanto a Rússia for como ela é, enquanto ela for dirigida por um cara como Putin, eu estarei sempre do outro lado desse muro, nunca juntos. Como quando os Estados Unidos estavam sendo levados e conduzidos pelo Trump, que é um indivíduo perverso do mal, e que os evangélicos engoliram lá nos Estados Unidos, como os evangélicos daqui engolem um cara da mesma natureza, do mesmo jaez, da mesma falta de humanidade, de misericórdia, de simpatia, e que governa para agradar a Malafaias e a outras figuras desse tipo, eu enfrentarei sempre, sem nenhum titubeio, sem nenhum medo. Posso perder gente, posso perder apoio, posso perder tudo isso, eu estou em boa companhia. Eu ando com Isaías, com Jeremias, com Amós, com Obadias, com Jonas, com Miqueias, com Malaquias, com Zacarias, ando com João Batista, ando com Jesus, que mandou dizer ao rei de Israel: ide dizer a essa raposa que ele não tem o poder de me parar em momento algum, e eu não o temo. Farei sempre assim, como Paulo fez. Quem foi que parou Paulo? Quem foi que parou os apóstolos? Quem mais teve o poder de parar os apóstolos foi a religião judaica em Jerusalém, que deu uma arrefecida no ímpeto do Pentecoste,
no coração daqueles discípulos de Jerusalém durante uns bons 5, 6 anos, até que a morte de Estevão os expulsou de lá à força para pregarem o evangelho. Do contrário, eles teriam feito 3 tendas e ficado lá em Jerusalém para sempre. Então é claro que o evangelho sublime, eterno, num mundo caído como é o mundo no qual a gente vive, não dá para a gente atravessar isso aqui como Poliana moça, dizendo a vida é bela, a vida é bela. Não, vamos pregar o evangelho. A boa nova é para alguém. E que boa nova é essa? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Tem uma categoria social específica, em prioridade, evangelizar os pobres, libertar cativos, quebrar algemas de presos, abrir portas de cárceres de perversidade e de injustiça, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso incide em favor de uns e implica em desgosto e raiva de outros. E eu não preciso escolher um partido, basta eu ser autêntico com a pregação do Evangelho. E basta que eu tenha a coragem de anunciá-lo desse modo, quando ele precisa ser anunciado, que você vive com as dores e com as consequências das implicações, sejam elas de um governo de direita, sejam elas de um governo de esquerda, ou seja ela de um governo de centrão, que não tem compromisso com nada, é um molusco. O compromisso é com a manutenção contínua do poder. Agora, vocês não querem entender isso. Eu sou acusado de ser de esquerda, porque eu sou misericordioso, compassivo, passei a minha vida inteira ajudando pobres, não sou milionário porque nunca quis e porque até hoje não quero. Porque se hoje, com 67 anos de idade, eu decidisse que tudo que eu produzo ficaria para mim, eu ficaria ainda muito rico. Fácil, fácil. Imagina, desde tantos anos, quando tudo que eu fazia era best-seller. Não só livros, mas cassetes que vendiam aos milhões, depois DVDs aos milhões, antes disso, os vídeos aos milhões. Só aí já era para eu ter ficado milionário. Eu nunca quis, sempre reinvestir no pobre, no necessitado, no aflito, no angustiado, no carente, no despojado, no empobrecido. Essa é uma outra categoria. Não existe gente pobre, existe gente empobrecida. É porque alguns têm demais e mais do que deveriam ter ou precisariam ter, que alguns têm de menos, muito menos do que deveriam ter, porque com menos que têm não dá para viver. Eu não sei como é que vocês não entendem uma lógica tão básica quanto essa. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com a existência objetiva de Deus. Tem a ver com a maldade objetiva do homem. Ou tem a ver no mundo caído, que também é feito de cardos e de abrolhos, ou seja, a própria natureza, desde o livro de Gênesis, nos anuncia que havia anomalias. Essas anomalias só aumentam com o passar do desenvolvimento da sociedade humana, com os seus complexismos e com as doenças que decorrem das nossas grandes cidades, da nossa vida ansiosa, cheia de câncer, das nossas agonias, dos processos mentais nervosos, ansiosos, aflitos, que acabam nos tirando o equilíbrio mental e um monte de outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus está funcionando muito bem, obrigado. Embora isso não tenha nada a ver com uma existência objetiva, constatável, mensurável, quantificável, achável, designável e apontável da parte de Deus, porque Deus não é ídolo.
ele é espírito, ele é verdade, ele é intangível. Nunca ninguém o viu nem o verá. De modo que essa é uma conversa que fica completamente tola diante de um mínimo de inteligência humana que a gente aplique no processo do pensar, do entender. Aí tem alguém aqui que diz, o Henry, Caio, fala sobre o amor gay. Meu filho, eu já falei tanto nos últimos 30 anos sobre o amor gay, que eu vou pedir para você ir lá no meu portal caiofabio.net e escrever as várias formas de amor. Aí você vai descobrir, além das 4 formas do C.S. Lewis, uma 5ª forma de amor. E que não fui eu que inventei, ela está presente aí já desde os gregos. Mas está lá, ó, se você quiser, pergunte lá no meu portal caiofabio.net, naquela lupinha. Caio, o que você acha do amor entre gays? E você vai ver que eu acho que é como um amor entre homem e mulher. Amor é amor. Amor não tem gênero. Amor é expressão de afeição e afetividade, em afinidade, em comunhão, em parceria e em conforto relacional. E isso é o que tem a ver com amor. O resto é pinto, pepeca, preconceito, e eu estou fora. Mas fora há muitos anos disso tudo.